Vamos iniciar aqui com o seguinte. Na aula 2.1 é onde a gente começa a questão da lógica, tá? E aí vem alguns conceitos bem iniciais que é importante a gente entender. Primeira questão era a questão do erro formal e o erro material. Você lembra disso, não? Não. Então, o que acontece? Quando você constrói um raciocínio, um raciocínio lógico, esse raciocínio lógico nem sempre ele é verdadeiro, né? Ele pode não ser verdadeiro, ele pode ser falso, cometer erros. E por que ele vai cometer erros? Você pode cometer erros em função de um erro formal, ou seja, os fatos estão corretos, só que na hora de você arrumar esses fatos, eles ficam de forma incorreta. E a outra é um erro material, onde o teu raciocínio está certo, porém os fatos que você observa te levam a uma conclusão equivocada ou uma informação incorreta. Então, vamos ver aí uma situação assim. Só um minuto. Então, há um exemplo de erro formal. Meu avô passou em medicina. Meu pai passou em medicina. Isso significa que eu passarei em medicina. É certo essa afirmação? Então, isso é uma lógica, O raciocínio é lógico. certo? Por que que ele está errado? Olha, meu avô passou em medicina. Meu pai passou em medicina. Portanto, eu vou passar em medicina. Isso está correto? A conclusão? Eu acho que sim. Ah, é? Você não vai prestar vestibular, não vai ter que estudar, não vai ter que fazer nada? Só o fato dos dois terem passado em medicina, automaticamente você se candidata a passar em medicina? Não, eu vou ter que fazer tudo, mas pela lógica ele Ah, vai passar. não, pela lógica, a lógica não está correta. Ela pode ser verdadeira como pode ser falsa. Mas a conclusão você está tomando como base o erro está sendo formal. Por quê? Você está considerando que se seu avô passou em medicina, seu pai passou em medicina, que você vai passar em medicina. E, na realidade, você pode nunca passar em medicina. Você vai estudar, 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 e vai falar, poxa, que pena, eu não consegui, apesar do meu avô e do meu pai serem médicos. Sim, Então, mas uma vez, a nossa primeira aula, por exemplo, você colocou um exemplo. Todo mundo que usa óculos é nerd, esse é é um erro inteligente, é, material. é inteligente. Esse é um Isso não é erro. uma lógica? Sim, mas aquele exemplo que eu dava na sala de aula era um erro material. Olha aqui. Pedro usa boné inteligente. Marcos também usa boné inteligente. Portanto, se eu usar boné, eu serei inteligente. Não. Oi? Sim. Não, não é só por causa disso que ele será inteligente. Exatamente. Mas eu estou tomando como conta, na sala, o exemplo que eu dava era o óculos. Né? É. O óculos era um erro o quê? Material. Eu estava associando que quem usava óculos era inteligente. Então, para que eu fosse inteligente, era só eu usar óculos. Já no primeiro caso aqui, o erro é formal. Por quê? Eu estou admitindo o fato do meu avô, do meu pai ser médico, que eu serei médico. Isso não é 100% verdade. Ou seja, há uma série de fatores para fazer com que eu vire médico e que não estão associados ao meu avô ser médico e ao meu pai ser médico. Certo.
Deu para entender? Sim. Tá claro agora? Então, a diferença aqui, então, o erro formal. Eu tenho os fatos e tiro a conclusão de forma errada. Aqui, o raciocínio está correto, porém, a conclusão está incorreta. Certo. Né? Bom, então, aí a gente começa a falar de alguns princípios, bom, enfim. Aí nós temos aqui um conceito sobre as proposições. Lembrando, proposição eu tenho que ter um sujeito, um verbo e um predicado. Certo. Então, Vicente é jardineiro. Tem sujeito? Quem é o sujeito dessa proposição? Vicente. Onde está o verbo? É. E jardineiro é o predicado, o adjetivo, enfim. Né? Então, quando eu tenho Vicente é jardineiro, é uma sentença fechada, declarativa fechada. Por quê? O sentido da proposição já dá a ideia geral. Eu preciso dizer mais alguma coisa? Vicente é jardineiro. Pronto, você já não conseguiu visualizar uma pessoa, Vicente, e ela sendo jardineiro? Ela, Sim. por si só, ela é autoexplicativa. Henrique foi à escola. Você consegue identificar um estudante e a escola e falando que ele foi, ou ele está voltando, enfim. Então, ela é uma sentença declarativa fechada. Por si só, ela explica tudo, tem o sentido completo. Fechou? Certo. A proposição fechada, ela pode ser associada a um valor lógico. Isso é importante. Uma proposição, quando ela é fechada, ela pode ser associada a um valor lógico. Nós vamos ver isso. O valor lógico significa que essa proposição ela é verdadeira ou é falsa. Então, quando eu falo isso, Vicente é jardineiro, ela é fechada, mas ela é verdadeira? Sim ou não? Sim. Ele é. Não. Incrível que pareça, o Vicente, na realidade, é engenheiro. Então ela pode ser verdadeira ou falsa. Pode ser verdadeira ou falsa. Tá. Tá? Então, por isso, quando a gente for falar de tabela verdade lá, vai aparecer tanto verdadeiro ou falso, que é justamente esse questionamento. Mas como a gente vai saber se é verdadeira ou falsa? Por isso, nós vamos fazer a tabela verdade, para dizer em que situações que ela é verdadeira e em que situações que ela é falsa. Tá? Isso é mais para frente. Tá. Tá? Porque lembre o seguinte, quando eu estou fazendo lógica, eu estou fazendo algumas proposições. Se a gente olhar agora aí quando está falando toda hora aí do coronavírus, o que os cientistas fazem? Eles estão fazendo algumas simulações lógicas. Então ele fala, se eu pegar o remédio X, que combate tal grupo de vírus, associar com o remédio Y, o resultado que eu tenho tem que ser Z. Ou seja, eles estão pensando de forma lógica e depois eles vão ver o resultado. Portanto, pode ser verdadeiro como pode ser falso. Certo. Né? Então, e assim sucessivamente. Então, por exemplo, hoje é sexta-feira. É uma pergunta. É uma proposição declarativa fechada? Não, porque ele tá perguntando, ele não tá afirmando. Isso. Que casa bonita. É uma proposição declarativa fechada? Essa eu não sei. Não, não Porque. é. Qualquer casa pode ser, né? Ah, sim, tá. Não está especificando. A casa número 32 da rua Y é bonita. Opa, agora já a composição ficou diferente. Certo? Sentenças
abertas não podem ser consideradas como proposições. Então, o que eu tenho aqui? Essas são proposições abertas. Fechado? Não, Entendido essa parte? elas são sentenças, mas não são proposições. Isso. Elas podem até ser sentenças, mas são abertas e elas não podem ser associadas a um valor verdadeiro ou lógico. Um valor lógico, né? De verdadeiro, falso, enfim. Tudo bem? Tudo. Então tá. Aqui a gente começa a ter algumas letrinhas. Essas letras nós vamos usar durante toda a unidade. Então, quando eu tenho as proposições, essas são proposições simples. Então, eu posso, em vez de eu ficar, para poder montar minha lógica, ficar escrevendo várias vezes a proposição, eu posso batizar ela por letras. Então, toda vez que eu falar que é P, automaticamente eu sei que Vicente é jardineiro. Tá claro isso? Certo. Tá? Toda vez que eu Uhum. chamar Q, eu sei que Marlene está em casa. Tá. E toda vez que eu falar R, eu sei que Henrique foi à escola. Tá, pode ser qualquer letra? Não. Vamos trabalhar até como convenção com essas três letrinhas. Podemos ter Z, enfim, mas vamos associar até para. É o que você vai ter na literatura de forma geral. E até para nós aqui ficar mais fácil, vamos trabalhar sempre com essas três letrinhas. Tá bom? Tá. Então, olha só. Como é que eu falaria? O que você entenderia se eu falasse assim? P e Q? Vicente jardineiro e a Marlene está em casa. Isso. E se eu falasse Q ou R? Marlene está em casa ou o Henrique foi à escola. Perfeito. Esse E, esse O são conectores, tá? Então, esses conectores é que vão começar a representar o que nós estamos falando. Então, ao invés de eu ficar escrevendo, nós vamos, deixa eu ver se está aqui, um pouquinho mais, não, está na outra unidade, eu já fui para outra unidade. Mas, ou seja, nós vamos ter conectores, que eu vou mostrar na unidade 2.1, que ao invés de eu escrever o E, eu vou estar representando o E. No caso, a representação do E, imagina o chapeuzinho do acento, né? Aquele chapeuzinho seria o E. Se eu quiser falar ou, vai ser P, como se fosse o Vzinho, né? O símbolo do V, do que, ou que. Então, vamos para a unidade 2.2. Até aqui tudo bem? Podemos Eu ir em não entendi frente? esse final. O que tem a ver o V? Vamos na unidade 2.2, que acho que fica mais fácil de eu te explicar. Tá. Tá? Quanto aqui, tudo claro? Aham, Tudo bem? Podemos ir em frente? sim. Então, vou abrir aqui a 2.2. Show. Apareceu aí para você o slide? Ainda não. Vai aparecer agora. Proposições lógicas, apareceu? Ainda não. Não? Agora sim. Opa! Então, vamos lá. Então,
o que que a gente tem? Quando eu falo Carlos é magro, é uma proposição simples. Concorda comigo? É só uma proposição. Sim? Certo. Quando eu junto Carlos é magro e 49 é um quadrado perfeito, ou seja, o P e Q, eu já tenho agora uma proposição o quê? Composta. Certo. Deu para entender? Aham. Então, eu posso ter uma proposição simples ou uma proposição composta. Que tem duas preposições, né? Duas proposições. Isso, exatamente. Tá? Olha aqui os conectivos que eu comentei. Então, da mesma forma que, ao invés de eu escrever Carlos é jardineiro, eu ponho o P e ponho o Q e assim sucessivamente, também a letra E ou eu posso substituir por um símbolo. Certo. Então, a letra E, a conjunção E é o tal do chapeuzinho. Tá. A disjunção é o V. Inclusiva, né? A disjunção exclusiva, O que seria isso? vamos pensar aqui o seguinte: quando a inclusiva é um ou outro, né? Então, eu falo assim: João vai à escola e Pedro vai ao cinema, certo? Aí, Certo. se eu fizer o ou, então, João vai à escola ou Pedro vai ao cinema. As Certo. duas são verdadeiras. Certo. Por quê? Pode ser uma ou outra. Verdadeiras assim. As duas eu posso aceitar. Porque se eu aceitar que João vai à escola, nada impede de eu não aceitar que Pedro foi ao cinema. Certo. Deu para entender? Pode ser Sim. um ou outro. Quando eu falo o e, eu estou incluindo. Eu estou falando o seguinte: olha, João foi à escola e Pedro ao cinema. Então, os dois estão amarrados um ao outro. Tá Certo. claro? A exclusiva é quando um anula o outro. Ou seja, se Pedro foi ao cinema ou foi à escola. Certo. Então, ou Pedro foi ao cinema ou Pedro foi à escola. Uma exclui a outra. Não dá para ele ter Certo. ido às duas coisas ao mesmo tempo. Você concorda? Certo. Agora, eu tenho a situação condicional. Se então, que é representado aqui por uma setinha. Eu tenho a bicondicional. Se e somente se, que é essas duas setinhas. E eu Tá. tenho a negação, que é esse tiozinho aqui. Tá. Nós vamos ver um pouco mais à frente aí alguns exemplos, tá? Mas até aqui tudo bem? Tudo ok. Então vamos aqui. Olha uma conjunção. Elaine faz almoço e Marcos vai para a escola, Certo. Os dois estão ok. certo? Ou seja, fica claro que os dois eventos ocorrem obrigatoriamente, Certo. tá? Disjunção. Marcelo é dentista ou professor? Opa, Certo. né? Então, ou ele é um ou Ou exerce as duas profissões, tá? Ou ele é somente dentista ou somente professor ou as duas profissões.
Tadeu é natural de Minas Gerais ou São Paulo. Percebe? Ela é exclusiva. Não dá para ele ser das duas cidades. Ou ele nasceu em Minas ou ele nasceu em São Paulo. Certo. Né? E condicional. Se Maria mergulhou no rio, então ela vai se molhar. Certo. Um triângulo tem 3 lados. Se e somente sem possui 3 ângulos. Percebe? Ó? Um reforça o outro. Um triângulo Certo. tem 3 lados. Possui 3 ângulos. Ou seja, quem possui 3 ângulos? Um triângulo com 3 lados. Um realimenta o outro. Certo. Tá? E a negação. Betânia é médica. Betânia não é médica. Certo. Tá? Entendido essa parte? Sim. Tá? Não tem Sim, muita. tudo Pode falar. certinho. Tudo Tá? certinho. Pode passar. Tá? Então, aqui. Aí, ó. Aqui é a representação, tá vendo? Ó? Não sei se está vendo Certo. aqui embaixo. O P, o chapeuzinho e o Q. Certo. Tá? Ou seja, é a representação dessa frase toda aqui. Então, em vez de eu ficar escrevendo essa frase o tempo todo, Fernanda foi ao cinema, ao shopping, Marcos foi à oficina, eu ponho P, Tiozinho. simbolicamente, chapeuzinho, Q. Pronto, eu já sei que é as duas juntas. Certo. Aí, ó, C então. Ó, C, Felipe é motorista, então Henrique é cobrador. Certo. Aqui é a representação. Correto. Tá? Até aí Olha, tudo aqui. aqui está simples, né? Tá? Então, aquele exercício da 2.4, basicamente era isso. Era a representação, era o conector, qual é o conector que diz que é correto ali para se aplicar na frase. Né? Olha essa Então, daqui, essa aqui é mais complexa, né? Ou seja, são duas frases compostas. Então, Fernanda foi ao shopping, é o P. E Marcos ao cinema, é o Q. Se e somente se Felipe é motorista, então Henrique é cobrador. Ou seja, tudo isso tem que acontecer para que seja considerado. Por isso, se, somente se. certo. Aqui, mesma coisa, tal, tal, tal. Aqui é um exemplo, é um dos exercícios que fala assim, ó, durante uma pesquisa, Emanuel se deparou com as informações do tipo: as as mulheres compraram produtos de beleza e os homens produtos esportivos. Se o cliente gastou mais de R$ 150, então teve desconto de 2%. É possível aplicar nessas informações o conceito de proposições e o sequenciamento de suas relações? Você acha que é possível? Que frases e proposições poderiam ser formadas aqui? As mulheres compram produtos de beleza e os homens produtos esportivos. Ok, essas são duas proposições. E a segunda? Se o cliente gastou mais de 150, então teve desconto de 2%. Perfeito. Como é que eu representaria na primeira, simbolicamente? P, chapeuzinho, o quê? Ok, perfeito. E a segunda? R, então eu não lembro qual que é. Vou voltar aqui para você. Setinha, Tá. R, setinha, Setinha. R, setinha, S. Isso, exatamente.
tá? Então, aqui, ó, R, setinha S e P, chapeuzinho Q. Certo. Olha Professor, só. eu Oi, pode posso, falar. posso usar essa atividade aqui para testar? Se eu tô. Atividade do AVA? Pode. Ó, por exemplo, se a forma simbólica com P, Antônico é mecânico, Q, Cecília é dona de casa e R, Felipe joga bola, a representação correta é P igual a símbolo de maior que R? Não, né? Tá errado, né? Tá errado. Então, está incorreta. A forma certa é P, Hum. Antônio é mecânico. Antônio que é mecânico, Cecília é dona de casa. Então, P, tiozinho, né? Dá uma olhada, ó. Olha Chapeuzinho, como é né? que é a frase. Se Antônio é mecânico, então Cecília é dona de casa. Ou Felipe joga bola. P, Antônico é mecânico, Cecília é dona de casa. Então, peraí. Então, Antônico é mecânico, é P ou. Ah, tá, tem aqui. É que eu tava olhando lá, no AVA. Para ver como eu sou bonzinho, hein? Então, vamos lá. Antônico é mecânico, Cecília é dona de casa, Felipe joga bola. A frase acima é: você pode voltar naquele slide com a. Símbolos, Isso, símbolos. as conectores. Isso. Aí, então, vamos lá. Antônia é mecânico, então P, Uhum. chapeuzinho, né? Não Não, sei. desculpa. P, aí ou é o V, né? Hum. P, V, ou Cecília é dona de casa. Você está lendo ou mesmo? Então, Escreve aí no teu caderno. Não tá. sei se você está com um caderno aí, que aí fica mais fácil. Eu tô Escreve as na. três frases. Tá. Não sei aí, uma forma que você consiga para quando a gente for lá para os conectores, você consiga. Então a frase é: se Antônio é mecânico, então Cecília é dona de casa. Ou Felipe joga bola. Se Antônio é mecânico, então Cecília é dona de casa ou Felipe joga bola? Isso. Agora vamos voltar lá. Então, se Antônio é mecânico, então P. Então, então, a setinha, né? Tá. Setinha. P, setinha Q. Ok. V, setinha VR. Tem setinha de novo? Não, desculpa, VR. VR. Vamos ver se tem essa alternativa. P, setinha Q, VR. A C, né? Isso. Alternativa C. Perfeito? Perfeito. Tá, maravilha. Olha esse daqui, ó. Esse daqui ficou legal, ó. Considere a proposição a seguir. Quando Paulo vai ao trabalho de ônibus ou de metrô, ele sempre leva um guarda-chuva e também dinheiro trocado. Assinale a opção que expressa corretamente a proposição. Então, quando Paulo vai ao trabalho de ônibus, é o P.
Quando o Paulo vai trabalhar de metrô, é o quê? R, ele sempre leva um guarda-chuva. E o S, ele sempre leva dinheiro trocado. Como é que eu represento isso? Aqui, na Quando o verdade, tem Paulo. um erro, tá? No slide, porque também que tem 2 tracinhos. Ah, tá, é só um. É isso? Professor? Alô? Oi? Professor? Ah, desculpa. Desculpa. O professor sumiu. Professor, eu acho que seu microfone você colocou no mudo, não colocou, não? Ele saiu mesmo. Você está aí ainda? Tô. É, que aqui sumiu. É, aqui eu tava aqui meia hora. Alô, alô. É, aqui sumiu literalmente aqui. Deixa eu colocar novamente o slide. Não sei se foi internet, sei lá o quê. É, apareceu que você estava saindo. Desisti de você. Ver se aparece novamente. Apareceu? Ainda não. Mas demora um pouco. É, já vai aparecer. Deu? Apareceu? Sim. Então, vamos lá. Como é que eu monto? O que eu estava falando aqui tem um erro, tá? Quando você olha esses 2 tracinhos, na Tá, realidade é só um tracinho, que é uma seta, é uma setinha, tá? 2 tá, tracinhos significa outra coisa, então não, só para não confundir, tá bom? tá. Então vamos lá. Qual dessas alternativas é correta? Vamos lá. Quando o Paulo vai ao trabalho de ônibus ou de metrô, então P, V, Q, certo? Como? P, V, Q. Ok, perfeito. Agora Ele entendi. sempre leva um guarda-chuva e ou de metrô, ele sempre leva um guarda-chuva. E eu não entendi como que faz a conjunção do metrô para ele leva um guarda-chuva. Porque não tem um O, um E. Então o que que você está colocando? Ó, você falou, não tem essa conjunção, mas vamos pensar. Primeiro vamos formar as 2 frases separadas. Então você falou que era que, V que, certo? E do Isso. outro lado, quem que vai ser? É R. R o quê? R, ele sempre. R, Chapeuzinho S.
Isso. Então, vamos pensar o seguinte. Como é que eu junto esses dois aqui? Essas coisas têm que estar acontecendo simultaneamente, concorda? Certo. Né? Simultaneamente. Não que uma realimente a outra, mas tem que acontecer simultaneamente. Então, se você buscar todas as alternativas, estão com qual conector? O igual, setinha de igual? É o setinha, né? Esquece deixa eu até arrumar aqui para você não se confundir. Nós estamos falando que é. Deixa eu corrigir aqui. Tem um negócio aqui errado aí. Aqui é um traço. Um tracinho. Aqui um traço. Aqui. E peraí que eu fiz coisa errada. Fiquei entusiasmado. Aqui. Então, aqui é um traço. Aqui é um traço. E aqui é um traço. Pronto. Você vai ver. Vamos por aqui para você visualizar. Agora vem novamente. Em todas as situações, está usando qual conector? Está conseguindo ver agora aí? Não. Sim. Qual conector? Que conector é esse daqui? Esse daí é tracinho, então? Se, então. Então, como que fica a frase? Quando Paulo vai ao trabalho de ônibus. Não, tem uma Oi? palavrinha antes. Peraí, Lembra professor, qual que você tá falando? Ó, vou voltar aqui, ó. Ah, tá. Quando Paulo. Não é quando. Espera aí. Ó. Nós estamos falando que é uma condição condicional, certo? Se então. Se, então. Então, vamos montar aqui na frase. Então, vamos aqui. Então, eu começo aqui de que forma? Se Paulo. Se, quando, Se quando Paulo vai ao trabalho de ônibus ou ou de metrô, isso. ele sempre, Então, ele sempre leva um guarda-chuva e também dinheiro trocado. entendeu? Sim. Portanto, qual a alternativa? AC? Isso, exatamente. Tá craque já, hein? Bom, aqui nós temos os conectores, ok? Certo. De cada uma delas. Então, na 2.3, ó, tá vendo? Em vez de eu não vou ficar aqui entrando tanto nesse, porque você não vai confundir. Eu acho que é mais fácil a gente trabalhar na 2.3, que eu vou trabalhar um pouquinho com você sobre tabela verdade, que é quando efetivamente você vai verificar se o que você está. Se as afirmações elas são verdadeiras ou se elas são falsas.
Tá. Tá? Então, primeiro, vamos começar no seguinte. Deixa eu só ver aqui uma coisinha. Essa daí é unidade 2, seção 4, é isso? Deixa eu ver. 2.3. 2.3. Vamos começar na 2.3. Vou te mostrar uma coisa, depois eu vou te mostrar a tabela inteira. Tá? Então, vamos ver alguns conceitos importantes no início, aqui da 2.3, depois eu vou abrir de forma maior essa questão. Então, vamos pensar o seguinte. A primeira coisa que nós... Então, 2.1, nós falamos o que era lógica, como é que ela funcionava, certo? Na 2.2, nós já começamos a batizar ela com P, Q e fazer os conectores, certo? Certo. Agora, na 2.3, nós vamos avançar mais. Então, tá vendo o slide? Roberto dá aulas e Viviane é psicóloga, Certo. tá? Então, aqui não tem novidade. É o P e o Q. Certo. Tá? Agora, aqui apareceu essa tabelinha. Então, vamos pensar como é que funciona essa tabelinha. Essa afirmação, Roberto dá aulas, quantas opções eu tenho de verdadeiro ou falso? Ele pode dar aula, pode não dar. Portanto, eu tenho duas. Duas. E Viviane é psicóloga. Ela pode ser ou pode não ser. Portanto, é o que está Duas. aqui na tabela, tá vendo? Certo. Então, para uma proposição, P, ela pode ser verdadeiro ou falso. E uma proposição Q, ela pode ser verdadeiro ou falso. Certo. Só que, o que aconteceu? Quando a gente junta essas duas proposições, eu só tenho duas respostas, verdadeira ou falsa? Não, o Roberto ele pode dar aula de alguma coisa, por exemplo, pode dar aula de matemática ou de educação física. Não, 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 não é esse o mérito. Procura pensar só nestas duas afirmações, essas duas Tá. proposições. Não precisa derivá-la, tá? Porque senão seria isso. Roberto dá aula de matemática, entendeu? Não, a proposição ela dá aula e ela é psicóloga. A gente já chegou à conclusão que cada uma delas, de forma isolada, pode ter duas proposições. Ela pode ser verdadeira como pode ser falsa. Combinado? Certo. Só que quando eu junto, que essa daqui não são duas proposições compostas, elas não são compostas. Porque, Sim. ó, isoladamente ela é simples, mas quando eu junto ela virou composta. Concorda comigo? Certo. Certo? Então eu não tenho só verdadeiro ou falso, porque elas não vão se combinar. Sim. Por quê? Roberto dá aula, pode ser verdadeiro. Viviane é psicóloga, pode ser verdadeiro. Mas em contrapartida, Roberto dá aula, pode ser falso, mas Viviane é psicóloga, é verdadeiro. E assim sucessivamente. Certo. Certo? Como é que Uhum. eu sei o número de combinações que eu vou ter? É fácil. Você sempre verifica o número de proposições simples que você tenha. Quantas proposições simples eu tenho aqui? Duas. Duas. Portanto, é o número 2 elevado ao quadrado. Certo. Quantas combinações eu vou ter? Duas. Não. 2 elevado ao quadrado. Quantas proposições eu vou ter? Combinações eu vou ter? Quatro? 4. Se fosse três proposições, se fosse PQR, Seria 3 elevado a 3? isso que dá 9. 9.
É 2 3. elevado a 3. Sempre o 2. Mas é 2 elevado... Por que 2? Porque é verdadeiro ou falso. Aí, quantas proposições eu tenho? Eu tenho quantas? Ah, tá, 6. Se eu tenho 3, quantas eu vou ter? Não. É 2 2 elevado elevado. a 3. Quanto que é 2 elevado a 3? Professor, não tô entendendo. Como regrinha, o que você faz? Você tem o número 2, ok? Por quê? Cada proposição não é verdadeira ou falsa? Certo. Quando eu tenho duas proposições, que nem quando eu tenho uma única proposição simples, é 2 elevado a quanto? A 1. Não é isso? Quantas combinações eu tenho? Só duas, verdadeiro ou falso. Sim. Quando eu tenho duas, é 2 elevado ao... 2 elevado a 2. Então, eu vou ter 4 combinações. Se eu Isso. tiver 3, vai ser 2 elevado Elevado a a 3. 3, que dá 8. Então, eu tenho 8 combinações. Deu para entender isso? Não, mas que conta é essa? Eu não tenho que fazer 2 vezes 3? Ué, se é elevado, potenciação, é Ah, tá. potenciação. Não Tá, é 2 vezes 3, é 2 tá. elevado a 3. Tá, é. 2 vezes 2 Potenciação, vezes eu 2. não estou falando de cálculo simples, aritmético, Não, entendi. Entendi. ok? Então, Certo. então, vamos de forma prática agora. E aí vamos... vou fazer aqui junto com você. Isso aqui vai me ajudar. Deixa eu... Então vamos lá. Então vamos pensar da seguinte forma. Eu tenho... Tá vendo aqui o meu quadrinho aqui? Ainda não. Agora sim. Então, vamos dizer o seguinte. Eu tenho aqui a proposição P e Q. Certo? Certo. Vou fazer aqui maior. E lembrando sempre o seguinte, tá? Quando eu falo de proposição simples, essa letrinha é pequena, tá? Quando eu falo de proposição composta, essa letra vira grande, tá bom? Tá, então Ela... ela é composta. Isso. É, mas só mais como informativo. Você está falando quando você está falando de uma proposição composta ou quando você está falando de uma proposição simples. Mas vamos lá para a tabela verdade. Então, a proposição P, ela pode ser o quê? Verdadeira ou Falsa. falsa. Tá claro? Certo. Por outro lado, eu posso ter a proposição que ela pode ser verdadeira, você concorda comigo? Sim. Ou o quê? Falsa. Falsa. Mas eu falei que eu tenho 4, não são duas proposições, então eu tenho 4 combinações. Qual seria a Certo. próxima combinação? P pode ser verdadeiro e Q pode ser falso. Isso. E qual que é a última? P
P pode ser falso e Q verdadeiro. E Q Verdadeiro. verdadeiro. Enxergou as 4? Sim. Tá claro isso? Sim. Se eu tiver uma outra situação, vou vir aqui e dividir isso daqui ao meio. Então, se eu tiver três proposições, eu falei que dá 8, não dá 8? Sim. Então, vamos lá. Primeiro, verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso, falso. Falso. Verdadeiro, verdadeiro, falso. Isso. Verdadeiro, falso, falso. Ah, Falso, verdadeiro, verdadeiro. ah, Verdadeiro, falso, verdadeiro. sim. Peraí, deixa eu ver qual que foi verdadeiro, verdadeiro. Agora confunde, né? Confunde muito. Aqui um pouquinho para a Quantas gente. já foram? 2, 3, 4, 5, 6. Faltam 2. Falso, verdadeiro, verdadeiro? Falso. Não, que tá aqui, ó. Falso, verdadeiro, verdadeiro tá aqui. Tá, verdadeiro, falso, verdadeiro. Verdadeiro, falso, verdadeiro tá na linha de cima. Então, verdadeiro, verdadeiro, falso. Verdadeiro, verdadeiro, Também. falso tá aqui. Falso, falso, verdadeiro. Falso, falso, verdadeiro. Falso, falso, verdadeiro. Boa. Verdadeiro, verdadeiro. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta 1. Peraí, professor, que é muito confuso. R falso. Não, R falso. O R é falso. E aí? Verdadeiro, falso? Aonde que é verdadeiro? Verdadeiro Q e falso P? Aqui falso e aqui verdadeiro. Esse não tem. Certo? Certo. Tá claro? Deu para Tá. entender como construiu a tabela? Sim. Então, essa é a tabela verdade. Né? Então, tá aqui o mesmo exemplo e aqui o que você acabou de construir. Tá Certo. bom? Ou seja, muda um pouco a posição porque a gente foi colocando as letras da nossa forma, né? Nós vamos construindo, mas é a mesma coisa. Tá bom? Tá. Bom. Então, ó, lembrando a regrinha que fica fácil. 2 elevado a n vai te dar um número de combinações. Então, se for elevado a 3, ou se for elevado a 4, por exemplo, vão ser 16 combinações. Né? A gente ficaria bem doidinho para fazer isso. Certo. Tá? Bom, então, a tabela verdade é através dessa tabela que podemos mapear todos os resultados possíveis entre os valores lógicos das proposições, aplicando
os diferentes conectivos, que são aqueles, o chapeuzinho, o V, a setinha, enfim, tá bom? Para cada conectivo, eu vou ter uma situação da tabela verdade, tá bom? Certo. Então, vamos mudar aqui o slide para a gente poder agora. E agora você que vai começar a montar isto. Então vamos ver. Você está enxergando? Ó. Então, olha só. Aqui, tá vendo que tem o P, o Q. Tá vendo no alto da tabela aqui? Uhum. Sim. Aí, aquele slide que tinha as conexões, os conectores, você salvou ele, tá com ele aí aberto? Não. Peraí que eu acho que eu tenho. Tem no Ava, não tem? Tem no AVA e tá no livro, né? No livro tem. Peraí. É importante para você identificar exatamente quem é quem aqui, né? Peraí que eu tô pegando aqui, professor. Achou? Tá abrindo aqui. Ah, tá. Minha internet tá horrível. Qual seção que é mesmo? 2.3. Não, 2.2, desculpa. Peraí. Eu passei aqui. Aí, achei. Achou? Então, vamos lá. Então, eu quero que você... Deixa eu colocar aqui para você. Então, vamos lá. Então, você está vendo aqui a tabela, correto? Certo. Aí eu tenho o P, que é uma proposição. Tá. O Q é a segunda proposição. Tá. Tiozinho P é o quê? Negação. Não. Negação. Então, é a negação de quem? É a negação de P, Certo. certo? Então, se a proposição aqui for Ana
é enfermeira. Aqui vai ser Ana, não é enfermeira. Não é enfermeira. O P é uma... Como que é o nome desse Vzinho aqui? Composto. Ah, tá, peraí. É que tava mais. O vizinho é o. Mas tem um nome. É uma com... Disjunção? É uma disjunção ou uma conjunção? Ah, é. E é conjunção. Conjunção. Aqui é o E, né? O Não, aqui é o E é ou. o chapeuzinho. É o Aqui E é o ou ou. o? Não entendi. Ou não é conjunção. O E é conjunção. Isso, o E é conjunção. E o ou é uma Disjunção. disjunção. Ok. Aí, o que eu tenho aqui, depois? Se então. Aqui é o se, então. E aqui, por É último, se e somente se. perfeito. Então, olha só, aqui nós temos praticamente todas as conjunções, todos os conectores, e agora nós vamos aprender como é que quando eles são comparados na tabela verdade, que resultado que ele dá. Porque pense assim, eu tinha as proposições, só que eu avaliei elas de forma separada. Quando eu junto, eu tenho que saber se o resultado delas juntas vai dar verdadeiro ou se vai dar falso. Então, vamos pensar aqui. É algo que a gente precisa agora também aprender, que o P é o antecedente, o Q é o consequente. Então, é uma proposição antecedente e uma proposição consequente. Claro isso? Certo. Então, quando eu tenho a negação, é a negação de quem? Do antecedente, Certo. certo? Quando eu tenho o P ou o Q, é o antecedente ou o consequente. Ou é um ou é o outro. E Certo. assim sucessivamente. Tá claro? Sim. Bom, agora vamos para o resultado. Quando eu tenho a negação, o antecedente, se ele for verdade, fica falso. E se for falso, fica Fica vermelho. verdadeiro. Tá vendo aqui esse quadro em branco? Certo. Então nós vamos preencher ele agora, tá? Tá. E você vai me ajudar a preencher ele inteirinho. Tá. Então, vamos começar aqui. Espera aí que eu tô... Eita. Espera aí que ele abriu errado aqui. Aqui. Tá vendo o quadro? Sim. Vou ampliar aqui um pouquinho para ficar melhor. Então, vamos lá. Uma proposição, ela pode ser, então, o quê? Verdadeira? Verdadeira ou falsa? Isso. Então, a proposição P, ela pode ser verdadeiro, verdadeiro, pode ser falsa Falsa. e falsa. Certo? Portanto, a preposição que pode ser verdadeira, Falsa.
falsa, verdadeira e falsa. isso. É a mesma coisa que nós fizemos lá anteriormente, né? Então, agora nós voltamos aqui. Então, vamos lá. O que diz a regra sobre a negação de P? Seria bom se, de repente, eu tirar uma foto desse Eu quadro tirei um aqui. print aqui. Já tirou o print? Então, o Se que ele diz? se ele for verdade, fica falso, e se ele for falso, fica verdadeiro. Isso. Quem que, em relação a quê? Ao P, certo? Ao P. Então, o que eu ponho aqui? Verdadeiro, É negação. falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Perfeito. Claro? Sim, Simples, né? sim. Aí Vamos ver agora. somente será falso se todos forem falso ou falso. Tá. Somente será falso. Se Somente todos será falso se todos forem falso. Ou se todo será falso, quer dizer, será F. Somente será falso se todos forem falso. Ou todos F, né? Então, vamos lá. Então fica verdadeiro, 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 verdadeiro. Não, verdadeiro. falso? Não. Mas ele é F. E, Ah, tá, qual, aqui é verdadeiro. Verdadeiro falso? e esse último, o que é? Falso. Falso, né? Todos têm que ser falso. Concorda? Sim. Porque, ó, vamos pensar assim. Eu sou professor, você é aluna. Correto? Certo. Então, eu sou professor ou você é aluna. Eu sou professor, verdade. Ou você é aluna, verdade. Então, a frase inteirinha é verdadeira. Você concorda? Certo. Eu sou professor. Não, eu não sou professor. Ou você é aluna. Você é aluna. A frase continua sendo verdadeira. Concorda comigo? Sim. Agora, eu sou professor. Você não é aluna. A frase continua sendo verdadeira, porque quando fala ou você é aluna, mas você não é, mesmo ela sendo falsa, continua mantendo a inteirinha sendo verdadeira, porque é um ou outro. Agora, quando eu não sou professor e nem você é aluna, a frase inteirinha tá falsa. Tá. Certo? Certo. E agora? E o E? É verdadeiro. Qual é a regra? Somente será verdade se todo mundo for verdade. Então, Então, é verdadeiro, tá. falso, Falso. E agora? falso, porque aí você não é professor. Falso. Falso. Né? Porque a regra dizia por quê? Que os É, dois têm que ser verdadeiro. E que faz todo sentido, não é? sim. Porque tem que ser e. Então,
Não é disjunção, não é um ou outro, é conjunção, está somando. Você é professora e eu sou aluna. Você é professora e eu sou aluna. E aluna. Qualquer um dos dois que não seja, pôs por terra a frase. Pôs por terra a nossa lógica que a gente está formando, concorda? Certo. As premissas que eu estou adotando não são corretas. Então, se essas premissas não são corretas, eu não posso levar à frente o projeto. Você concorda comigo? Uhum. E agora? Antecedente P somente será falsa em um caso quando o antecedente for V e o consequente F. Ok. Então, o antecedente P somente será falso em um caso quando o antecedente for V e, consequentemente, F. E aí? Como é que fica? Não entendi. Ó, quando o antecedente for V e o consequente for F. Nos demais casos, será sempre verdadeiro. Então, V aqui. V, Verdadeiro, falso, falso. falso. FV, verdadeiro. Esse é verdadeiro. FF, verdadeiro. Isto. Boa. Tá claro? Certo. E o último será falso somente se o antecedente e consequente são diferentes. Então, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, falso, falso. Falso, verdadeiro, falso. E falso, verdadeiro. Então, peraí. Aqui Porque é são V. iguais. Aqui é F. É isso? Não, verdadeiro. O segundo é verdadeiro? Não, o segundo é falso. Desculpa, é que aqui ainda estava no primeiro. Tá. Falso de novo, Falso. verdadeiro. Verdadeiro. Claro isso? Sim, Entendeu a lógica de por que sim. é um, por que é verdadeiro ou por que é falso? Sim, porque quando eles forem verdadeiro, verdadeiro, iguais é verdadeiro, e quando forem diferentes são falsos. Sim, e ser somente ser, né? Como um realimenta o outro, se um dos dois for falso, é falso, né? Sim. Não é isso? Agora, diferente do ser então, porque o ser então só é falso se o então, né? Se chove pela manhã, então leva o guarda-chuva à tarde. Tá? Isso. Se chove pela manhã, então leva o guarda-chuva à tarde. Se os dois forem verdadeiros, não há problema algum. Se os dois forem falsos, também não há problema algum. Se o primeiro for falso, também não há problema. O que não pode é o segundo, porque se chover de manhã, então eu tenho que levar o guarda-chuva à tarde. Se eu não levo, está falsa a minha frase. Deu para entender? Certo. Isso. Aqui. Bom, então vamos voltar agora para o nosso slide lá. Na 2.3 aqui. Então, essa tabela verdade, você deve deixar guardadinha com você, porque sempre que a gente vai usar agora vários procedimentos com essa questão, tá? Vamos pegar esse primeiro caso aqui. O cachorro late, então Milton joga cartas. Então, ó, tabela verdade dele
supondo aqui, peraí, o E, tá? Na conjunção. Então, que situação vai ser verdade? A situação só vai ser verdadeira se os dois forem verdade. Tá vendo a regrinha aí? Tá vendo na tabela? Certo. Não é isso? Isso. Somente será verdade se os dois forem verdades. Então, essa afirmação, o cachorro late e Milton joga cartas, somente será verdade se os dois forem verdade. Agora, se o meu celular está quebrado, então a loja devolve o meu dinheiro. Em que situação que vai ser verdadeiro essa frase? Ou que situação vai ser falso? Se o celular não estiver quebrado, Aí vai estar FV. É verdadeiro ou falso? é falso. Não, pera, então. Olha a tabela, olha as regrinhas e aí me fala. Em que Peraí, situação será falso? então. Peraí. Que conector que nós estamos usando? Então, eu tô vendo aqui. Se então. Que situação será falso? É verdadeiro. Se a primeira for falsa e a segunda verdadeira, é verdadeiro. Então é verdadeiro, tá? Então em qual que será falso? Se for verdadeiro a primeira e falsa a segunda. Isso. Então, se o celular está quebrado, se o meu celular está quebrado, verdade. Então, a loja não devolve o meu dinheiro. Não, tá falso isso. Entendeu? Certo? Fechou? Sim. Então tá. Agora, nós temos aqui uma. Vamos avançar um pouco mais, tá? Vamos começar a dar nomes a algumas coisas aí. A gente vai aparecer aqui alguns nomes. Então, vai aparecer a tautologia, a contradição e a contingência, tá? Então, vamos entender cada uma. Tautologia. Então, na hora que eu combino as proposições, a validação da proposição composta é sempre verdadeira. Então, na hora que eu combino as proposições, ela sempre vai dar verdadeira. Então, se ela der verdadeira, estamos falando que ela é uma tautologia. Se ela der como resultado falsa, ela é de contradição. Certo. E se a gente ficar em dúvida quanto ao resultado, ela é de contingência, porque ela tanto pode ser uma tautologia como pode ser uma contradição. Então vamos ver na prática, ok? Então vamos pensar que a gente tem a seguinte situação. Eu tenho a proposição P, que é uma proposição simples, tá? Que eu preciso fazer o que com ela? Negativar. Fazer a negativa. E depois que eu fizer a negativa, eu vou fazer esta afirmação, que P ou negativa de P. Tá claro? Sim. Sim? E Sim. aí nós vamos ver se ela é uma tautologia, uma contradição ou uma contingência.
Certo. Certo? Como é que eu resolvo isso? Como é que você faz? Sumiu aqui. Agora vai voltar. Então, é que você... Se P é verdadeiro, aqui é falso e no falso aqui é verdadeiro. Vamos lá, peraí. Então, vamos fazer aqui junto. Você está construindo aí a sua tabela? Sim. Construa a tabela. Tá ficando mais difícil ou tá indo de boa? Sério, essa aula vai até às 10, né? O certo é às 10h30. Porque ela começa às 7h30, né? Se você quiser fazer uma paradinha de 10 minutos, fica aí você que me diz. Não, prefiro ir direto, porque umas 10 horas eu tenho que ir ali buscar minha mãe. Ah, então tudo bem. Aí a gente para. Então, vamos direto e aí paramos na hora que você tiver que sair. Tá bom? Se eu ficar entusiasmado aqui, você me avisa. Tá bom. Construiu essa tabela, não? Peraí, que bugou aqui. O meu Word zoou aqui, deixa eu fazer pelo bloco de novo. Certo, Então, eu só repeti aqui a tabela, correto? certo. Então, agora você que vai me dizer. O P, quais são as opções que eu tenho? Repete esse primeiro P aqui. Isso. Verdadeiro e falso. Verdadeiro e falso. Falso. Beleza. Agora, aqui eu coloquei Q, mas não é Q, é P. Lembrando Aí sempre que é tudo minúsculo, tá? Uhum. Mas, então vamos lá. Contradição de P vai ser o quê? Falso. Falso. E aqui, Verdadeiro. verdadeiro. Maravilha. P ou contradição de P é o Então, quê? Hã? peraí, deixa eu fazer uma frase aqui na minha cabeça. Qualquer coisa recorra lá na tabela. Que nós acabamos. Verdadeiro. Verdadeiro? É. Porque é um ou outro, Outro. certo? Certo. Então, verdadeiro. E aqui? Verdadeiro também, né? Verdadeiro. Portanto, o que é essa construção que nós fizemos? Tautologia. Olha só, que maravilha, hein? Certo? Certo. Agora vamos pensar do seguinte. E se fosse essa daqui? Deixa eu ver se é essa daqui. É. E se fosse essa daqui? Então agora vamos montar essa outra tabela aqui, ó. Vamos
Validação, tal, e aí a situação é a seguinte. P ou P, se então P. Peraí que sumiu aqui, bugou. Professor, aqui não tá aparecendo mais. Não? Travou tudo. Vamos de novo aqui. Tem hora que ele é temperamental aí. Pronto? Ver se agora apareceu. Apareceu. Então vamos lá. Opa. Então vamos construir a tabela. Peraí que ele resolveu. Eita, tem hora que fica muito temperamental, né? Sei lá. Agora que não. Parou tudo aqui. Não consigo fazer nada agora. Eita, mas. Pra mim parou aqui. Pra mim também. O problema é que me travou o computador, que eu não consigo mexer no meu computador. Não sei o que ele. Espera que eu vou fechar esse slide aqui. Vamos ver se eu reabrindo ele vai fazer certo. Agora voltou aqui. É que eu já vou. Ver se vai aparecer aí para você. Alô? Oi, tá vendo? Peraí, professor. Oi, mãe. Tá. Daqui uns 20 minutos, tá? Tá bom. Beijo, tchau. Era minha mãe. Bom, então vamos lá. Então vamos construir aqui juntos essa tabela, tá bom? Tá. Então vamos ver o que a gente tem aqui de informações e aí você vai me ajudando. Na verdade, quem vai construir é você. Então vamos lá. O que eu ponho aqui na primeira coluna? Peraí. Travou aqui. Oi. Vamos ver se aqui para mim liberou. Tá travado aqui ainda, peraí. Tá travado. Eita. Tenta sair e voltar a entrar, se for o caso. Não,
escolhi. Aí voltou. A primeira Voltou? aqui é P. Ah, tá. Então, peraí que agora eu tenho que voltar. Peraí. Então, quando você volta, ele desaparece para mim. Mas como é que tá agora? Agora tá. Ainda tá. Tá o quê? Tá. Não Você não tá tá, enxergando? tá Ou tá verdinho enxergando? ainda. Não tem nada escrito. Não é? Ah, não, tá. Mas você vê o que é Aí um slide. agora o slide sobe. Peraí. Quer que eu vou fazendo aqui, professor? Mais fácil. Pode ir fazendo. A primeira é P. P, tá. Peraí, deixa eu ver o exercício. A segunda é Q, né? Isso. PVQ. V aqui. Ok. A última é PVQ. Esse PV. último eu não sei. Então. Então é tracinho. Não, é flechinha, né? É, Isso. flechinha P, né? Isso. Então, tá. Hum, Pode começar? Pode. É verdadeiro, Tá. verdadeiro, falso, falso, não é isso? Isso. Aí pode ter verdadeiro, 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 falso, 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 verdadeiro, Como que é? Verdadeiro, falso, né? Falou, né? é Isso. falso, verdadeiro, Falso. Peraí. Me perdi. O que? Como é que você montou aí? verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Mas aí não bate, que vai ficar dois falsos e dois verdadeiros. Tá, Que a primeira coluna você não fez verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. não, não. A primeira coluna Como é é? verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Ah, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Agora sim. É que eu não estava enxergando dessa forma. Então ficou verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Isso. Então tá. Falso, verdadeiro. Ah, tanto faz. Não, então tem que ficar igualzinho com você, porque senão a gente vai ficar uma conversa de maluco, né? A gente não está se enxergando e ainda com informação diferente vai ficar uma confusão. Bom, e agora? P, E, Q. Se é verdadeiro, verdadeiro, é verdadeiro. A regra diz isso? Peraí, deixa eu pegar aqui. A regra diz que somente será falso se todos forem falsos. Então, É verdadeiro. verdadeiro, Verdadeiro, falso, verdadeiro. Falso, verdadeiro. verdadeiro. Hum. Falso, falso. Isso. Aí, Então, P. como que ficou a coluna P aqui? P o quê? Ficou de que forma? Você já terminou, não? Que eu me Sim, perdi. isso daí. Então Verdadeiro, ficou verdadeiro, falso, verdadeiro. ótimo, muito bem. E agora? Agora, verdadeiro, verdadeiro. Deixa eu ver aqui no slide rapidinho. Antecedente, pessoalmente sem forma. Tá, então aqui a primeira é verdadeiro. A,
Verdadeiro, Por quê? porque aqui diz, ó, antecedente P somente será falsa em o caso quando o antecedente for V e o consequente F. Hum. Nesse caso aqui é o verdadeiro. Você está comparando quais colunas? Peraí. Eu estou comparando a segunda coluna. A segunda coluna com quem? Com a segunda coluna. Ó, o antecedente P somente será falsa quando o antecedente for V e o consequente F. Então, a minha pergunta é: quem é o antecedente na quarta coluna? Quando você está criando essa quarta coluna, quem é o antecedente e quem é o consequente? O antecedente é P, o consequente é Q. Não. Veja o que está escrito na quarta coluna e o que é que você está fazendo. Com quem é que você tem que fazer a combinação? Não estou entendendo, professor. Ó, na terceira coluna, você comparou a primeira coluna com a segunda, você concorda? Sim, P com Q. Isso. Agora não. Agora você tem que comparar a terceira coluna, que é P ou Q, com a primeira coluna, que é o Hum, P. tá, então, peraí. Então, quem é o antecedente agora? A terceira coluna. Isso, o P ou Q. E o consequente, o P. Então, como E mas é verdadeiro mesmo. é verdadeiro mesmo, tá? E agora? Agora é falso, porque os dois são falsos. Os dois são falsos? Não, peraí. Dá um nó, né? Dá. Os dois são falsos. Não, aí é verdadeiro. Aqui é A verdadeiro. terceira, você tá? Nós estamos na segunda ou na terceira? Na terceira, eu tô falando. Não, então Aí é peraí. verdadeiro. Aqui é Então, verdadeiro. A segunda é verdadeiro. ah, tá. Então tudo bem. Agora, A terceira, ela é verdadeira também. verdadeira também. É, E a última é falsa. ela é falsa porque. Porque o antecedente, que é verdadeiro, é o F, que é o consequente, aqui é falso. O P é falso, então é verdadeiro. É falso. É falso. Então é falso. Isso. É isso? Isso. Então vamos ver aqui. Com isso, Eu acertei? acertou. É isso mesmo. Não. Né? Então, aí o único que é falso é esse VF. Todos os demais é verdadeiro. Você está enxergando aí o quadrinho que eu montei? Sim. Então, inicialmente nós comparamos a primeira coluna com a segunda coluna, que gerou a terceira coluna, certo? Depois nós Certo. pegamos a terceira coluna e comparamos com a primeira coluna para gerar o resultado da quarta, Certo. certo? Certo. Bom, isso colocado, né? Tá aqui, o resultado bateu. Então, tá aqui. Então, nesse caso aqui, o que que ela é? Ela é. O que que ela é? Ela é uma.
Contingência, ela é uma contradição, o que que ela é? Uma tautologia. É uma tautologia? É, porque ela é. Pera, qual que você tá falando? Essa que a gente acabou de fazer. Isso tudo? É, Ela é a última opção, porque ela é verdadeira e falsa, é isso? isso, exatamente. Então não dá para a gente Sabe? garantir, né? Garantir que ela é uma tautologia ou que ela é uma contradição, porque ela apresenta as duas As duas. informações, correto? Certo. É uma contingência. Fechou? Fechou. Tá claro? Como é que usa? Sim. Então, ainda dá tempo? Dá tempo, né? Então, Professor, minha mãe me ligou, eu vou ter que. vai ter que sair? Então, Vou, tudo bem, porque eu tenho que tá? buscar ela agora Então, nessa quarentena, ela então, não tá pegando ônibus. tá. Então, eu pediria um favor. Você continua lendo o 2.3. Se tiver Certo. alguma dúvida, na próxima aula a gente começa por aí, porque a gente tem que avançar rapidamente agora para o restante, tá bom? Tá, tá bom. Tá? E vá lá na unidade 4 e dá uma lida na 4.1 e 4.2, para poder você estar preparada para responder o questionário, tá bom? Tá, peraí, 4.1, 4.2 do livro, né? Porque Do livro. na unidade de ensino é diferente. É que No é a aula. mesma coisa. Na realidade, vai falar sobre conjuntos. Não, é unidade que é tudo confuso aqui. Unidade 3, seção 1 não é a mesma coisa que a 4.1, entendeu? Não é? Por que não é? Não, no livro é uma coisa, no AVA é outra. Ué, isso eu não observei. Vou até dar uma olhada. Tá fora de ordem, é isso? Ó, quer ver? Deixa eu pegar aqui para ter certeza que eu não tô falando besteira. Deixa eu ver aqui. Que é Deixa eu achar uma seção aqui. Seção Entrada. 3.2 seria unidade 3, seção 2, né? Isso. Na realidade, hoje nós falamos da 2, unidade 2, seção 3. O que que diz aí para você? Unidade 2, seção 3. Ó, Isso. unidade 2, seção 3 para mim, ela é a tabela da verdade. Então, mas vai estar falando de tautologia, vai estar falando disso. Então, mas é diferente. Ela aparece a tabela da verdade aqui. Ah, enfim, é confuso, mas eu me acho. Tá bom, então. Então, Tá legal, então. Eu vou dar até entrar aqui para ver aí o que você está falando, porque quando eu entrei estava tudo em ordem. Eu vou dar uma porque olhadinha também. para mim já era pra gente, pela sua lógica, já era pra gente estar na unidade 3, certo? É, isso. O certo era a gente estar na unidade 3. Mas essa disciplina, ela realmente ela fica mais complexa, né? Então, tem um pouco mais de dificuldade, faz parte, né? Tá bom. Desse processo. Eu, Por isso que eu estou pedindo para vocês já irem lendo a parte de conjuntos, porque conjuntos não é tão complicado, é a parte mais simples que a gente tem dessa disciplina, entendeu? é, porque quando eu tô como tá esse coisa, eu tenho que buscar ela todo dia. E Aí não, eu não não, tudo consigo ficar bem. até 10h30, tá bom? Então tá bom, tranquilo. Obrigada, professor. Vai Tchau, lá tchau. e cuidado aí com o corona, tá É, bom? tchau. Tchau, até semana que vem. Tchau.